Bom dia, Débora. Espero que você esteja numa manhã maravilhosa. Hoje, dia 26 de setembro, né? Dia que fez o Senhor para nós. Mesmo estando distante de você, eu queria deixar uma palavra para você, porque hoje é o nosso último sábado, que assim pretendemos, né? Como Igreja de Nova Vida de Praia Seca, que seja o nosso último sábado de encontro online, né? Por YouTube ou por live. Você deve estar se perguntando que céu azul é esse aí, lindo, atrás da irmã Sandra. Foram os dias de descanso que Deus está me dando, né? Que Deus me deu nesses tempos. E eu queria deixar uma breve meditação para você que se encontra em Juízes, capítulo 4, versículo também 4, uma passagem muito conhecida. Mas antes disso eu quero orar por você e pela minha vida. Querido e amado Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, por todo o teu cuidado, por todos os livramentos que vemos e aqueles que não vemos, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo vê. Tudo vem do Senhor, ó Pai, e nós te damos graças, Senhor, por tudo que temos e recebemos. Ainda que os nossos olhos, eles vejam e não consigam contemplar, Senhor Deus, tantas maravilhas que o Senhor nos dá, porque às vezes o nosso coração, ele não consegue perceber e ver. Mas, Senhor, se há alguém nesta hora que não consegue ver, que não consegue perceber da Tua graça, do Teu amor sobre a sua casa, sobre a sua vida, a minha oração é que nesta hora ela possa perceber que o Senhor derramou graça sobre ela e por isso ela está de pé. Que o Senhor derramou graça sobre ela e por isso que ela pode me ouvir nesta manhã e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor seja conosco nesse breve momento de meditação, nos abençoando, Senhor Deus, com a Tua preciosa presença da Tua palavra e alcançando, ó Senhor, a nossa voz. Que o Teu anjo, Senhor Deus, obedeça ao Senhor, que sabemos quando o Senhor dá ordem, o Seu anjo desce e Ele recolhe as lágrimas e as nossas orações. E que então nossa voz te alcance, Senhor. E que o Senhor tenha graça, continue tendo graça e misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida das minhas irmãs. Assim eu oro, Senhor, neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridas, eu quero deixar para vocês uma palavra que está em Juízes, capítulo 4, versículo também 4, que diz assim: abra sua Bíblia, é bom que você tenha sempre a sua Bíblia na mão. Eu sempre encorajo a você estar com a Bíblia na mão. Nesta manhã, que é uma manhã de oração, é um dia de oração, todos os dias são dias de oração, mas o último sábado do mês é reservado para a manhã de oração das Déboras. Mães que oram pelos seus filhos, mães que são despertadas pelo poder da intercessão pela vida dos seus filhos, pela vida dos filhos desta nação, pelos adolescentes, tantos adolescentes perdidos, tantas famílias se deteriorando, se desfazendo, e nós nos levantamos nesta geração, neste tempo, para orar por estas vidas. Por isso eu quero que nesta manhã você seja encorajada a continuar persistente em orar e entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem te incomodado. Primeiro pela vida do teu filho e tua filha, e depois pela vida daqueles teus filhos que o teu ventre não gerou, mas a tua alma sentiu uma incomodação e o teu espírito acolheu. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Juízes, capítulo 4, versículo também 4, uma passagem conhecida, que deu origem ao nome do movimento Desperta Débora, que diz assim, lá no versículo 4, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidope, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e trairei a ti para o ribeiro de Quisson, e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão?
Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreendereis, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Avance os seus olhos para o mesmo capítulo 4, versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há alguém aqui? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, no profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera já havia morto, com a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel, apesar de endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Até somente aí. Minha irmã, eis uma passagem audaciosa em que duas mulheres são marcadas aqui no livro de Juízes. Uma que você já conhece, que é a profetisa Débora, uma das profetisas citadas na Bíblia. Débora era uma mulher que se levantou como juíza em Israel. O Senhor chamou Débora para ser juíza em Israel. E há um cântico que originou o nome do ministério Desperta Débora, onde ela mesmo diz, que está lá no capítulo 5, leia depois, que é o cântico de Débora, e ela diz, né? Levanta-te, Débora, entoa um cântico, desperta, desperta, entoa um cântico, lá no versículo 12, capítulo 5 de Juízes, entoa um cântico, levante, Baraque, e leva preso os teus cavalos, tu, filho de Abinoam. Aqui Débora se levanta e se mostra como uma mulher guerreira, uma mulher que não tem medo dos ataques, uma profetisa, uma mulher que destemida quando Deus dá algo a ela. Um profeta é aquele que entrega aquilo que Deus o dá, que Deus o dá para entregar a uma nação, a um grupo de pessoas, a uma pessoa, porque Deus dá a ele um desbravamento. O profeta não tem medo se ele vai ferir o outro com a verdade, porque o compromisso dele é entregar a verdade que o Senhor deu. Isso é algo precioso e difícil de se ver nestes dias. E este nome do Ministério Desperta Débora nasceu daí, dessa passagem de Débora. Mas nós vemos nessa mesma passagem uma outra mulher chamada Jael, aonde não é uma profetisa, onde não é uma juíza, e aonde é citado aqui essa passagem que ela mata Sísera, aquele a quem Baraque estava perseguindo com o seu exército. E Débora antes diz a Baraque: eu vou contigo, você leu comigo, mas não serás por tuas mãos que ganharás essa vitória. Serás por mãos de uma mulher. Talvez Baraque tenha pensado: claro, será por mãos de você, a profetisa Débora, que estará indo comigo, né? Porque ele pede a ela: vem comigo, só subo se você subir comigo. Tal era esta mulher, Débora, de inspiração e de confiança, que Baraque sentia plena confiança em ter uma mulher ao lado dela. Veja bem, no tempo onde Israel considerava as mulheres menos potentes que os homens. E nesse mesmo episódio nós vemos Jael, uma mulher onde não é citada como profetisa, e ela tem uma estratégia. E a estratégia que ela tem, eu creio que é inspirada por Deus. Ela atrai Sísera, quando ela vê que Sísera está ao encontro dela, ela o atrai para a tenda. Ele pede água, ela dá mais do que água, ela dá leite. E ela o cobre no sentido de dizer: eu vou te esconder aqui. E ele acredita. E assim que ela o cobre de novo, o que ela faz? Ela o mata. Mulher valente. E aqui neste momento eu quero comparar com você qualidades de Débora, uma mulher destacável,
que era uma mulher destacada em Israel, pois vemos no versículo 4 que diz: e Débora, mulher de profetisa, mulher de Lapidote. Então, na palavra de Deus, Débora aqui é registrada como uma profetisa, aquela a quem o Senhor já havia chamado para ser profeta. O profeta é ousado. O profeta vê coisas que Deus revela na intimidade, mas ele precisa entregar para encorajar a outros. E nós vemos um paradoxo, porque nós vemos uma mulher que não é falada aqui, uma mulher, né? Jael, uma mulher que não é considerada profetisa, mas uma mulher que também teve estratégias. O que eu quero dizer para você neste dia? Sendo juíza, sendo pastora, sendo missionária, sendo diaconisa, sendo apenas serva, Deus te dá estratégias. Deus dá estratégia àquela que a Ele muito dá para servir a outros. E Deus dá estratégia para aquele que o homem não vê, mas que Deus também chama para servir a outros. Talvez neste dia você esteja se perguntando, eu estou dizendo nesta manhã, porque para mim, irmãs, já é um fim de tarde. Mas eu quero deixar essa mensagem para você. Você vai estar assistindo pela manhã, mas eu estou no fim de tarde. Vou até acender a luz aqui, um momento. Não acende a luz daqui de fora. E o céu ainda continua azulzinho, olha que lindo. Deus é bom, né, irmãs? Deus é maravilhoso. E continuando, e a estratégia que Deus dá a Jael, Deus também dá a profetisa, Débora. Talvez você esteja se perguntando, não, irmã Sandra, ela era uma profetisa, ela era uma juíza, era uma mulher de autoridade. Israel ia até ela julgava embaixo de uma palmeira, era uma mulher de grandes responsabilidades. Deus tinha dado grandes responsabilidades a ela. Mas Deus não deixou de dar estratégia a uma mulher humilde, Jael. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe qual é a semelhança de Débora, juíza de Israel, e Jael? Sabe qual é a estratégia que Deus deu a ambas, que é igual? Ousadia, coragem, destemida a servir ao Senhor. Essa é uma qualidade que eu e você precisamos sempre desenvolver. Se você não tem, peça ao Senhor. Peça ousadia, peça coragem, peça ser destemida diante do Senhor para o servi-lo. Muitas são as situações que se levantam na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento talvez, enfrentamentos, dificuldades, situações que vêm à nossa porta, que batem em nossa família, em nosso aconchego, na criação dos nossos filhos, na nossa parentela, na nossa igreja, em que talvez a gente pense, não tem mais jeito. Deus, eu tenho orado, e o Senhor não tem mandado os seus anjos, o Senhor não tem livrado, assim como é pregado nas igrejas, assim como eu escuto na tua palavra. Mas eu quero te dizer nesta manhã, se você realmente se mostrar frouxo no dia da adversidade, você ficará frouxo. A palavra de Deus fala sobre isso. Eu estou te dizendo a palavra com a linguagem renovada. Se te mostrares fraco no dia da adversidade, tu serás fraco. Você ficará fraca. No dia da adversidade, você tem que buscar no Senhor estratégia de guerra. Ah, irmã Sandra, mas eu não sou uma juíza como Débora. Mas você é uma mulher que Deus deu no teu ventre, alguém que é herança dele para gerar. Irmã, se você é mãe e você está me ouvindo, talvez você pense que você foi mãe por acaso. Não importa como você concebeu o seu filho. Se foi numa estrutura familiar, aparentemente no padrão social e aos olhos de Deus correta, num casamento sério e certo, glória a Deus por isso. Mas muitas geram em meio à adversidade, a um encontro casual com um homem, a um namorado que nunca mais viu, alguém que casou e o casamento não deu certo, não tem
importância para Deus o fato que foi. O que importa para Deus é o que você gerou, aquele que você trouxe ao mundo. Deus permitiu que ele viesse. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus nos cria para planos, Deus nos cria para executar aquilo que ele pretende nesta terra, para atrair o máximo de pessoas que nós possamos para ele. Esse é o grande propósito de Deus, que você atraia pessoas para ele, que você discipule pessoas para ele, que você edifique com uma boa palavra para ele. Mas você precisa entender que tudo é para ele. A palavra de Deus não diz: tudo vem dele, tudo é para ele e tudo volta para ele. Alguns às vezes que pensam que são alguma coisa e pensam que o Senhor, por muito ter dado a oportunidade de fazer algo, pensam: Deus é comigo, então Deus me escolheu. Irmã, eu quero te dizer nesta manhã, Deus escolheu todos nós que um dia confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador deste mundo para gerar vidas. E você, mãe, que gerou uma vida no teu ventre e que gerou uma vida na tua alma de um filho espiritual, que um filho que não é biológico, que pode não ser do teu ventre, mas você tem o compromisso de gerar esta vida para o Senhor. Você gerou, você trouxe o mundo, agora você precisa gerar ela espiritualmente. Irmã Sandra, mas ele já está adulto, ela já está adulta, ela já fez as escolhas, ele já fez as escolhas. E aí, você vai desistir? Débora não desiste nunca. Débora busca estratégias de guerra. Débora age como Débora profetiza e juíza, julga o que é bom e o que é ruim, pede a Deus discernimento e sobe para a batalha junto com o seu Baraque. Ainda que Baraque seja frouxo, ainda que Baraque nesses dias se mostre com medo, ainda que você seja a força daquele que está contigo, caminhe com ele, mostre a Baraque que ele pode caminhar além, que você está do lado dele. E se você não for como a juíza, você será como Jael. Deus vai te dar estratagemas. Sabe o que é estratagemas? São estratégias. Deus vai te dar para que você, no momento certo, você venha ferir o inimigo. Mas enquanto isso, minha irmã, você tem que seguir orando. A oração é a primeira estratégia da batalha para a libertação. E você entrou nela. Se você está no Ministério Desperta Débora, você está nesta batalha. Preste atenção no verso 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra. Cícera era o inimigo a quem Baraque procurava e o seu exército. Jael não era profetisa, você compreende? Não era considerada para aquela sociedade alguém de grande nome. Por isso Baraque não procurou Jael, ele procurou Débora, a profetisa, e disse: se tu fores comigo, eu vou. Quando Débora revela: por acaso Deus não mandou você ir e perseguir o exército de Cícera? E ele diz a ela: se tu fores comigo, eu vou. De tamanha confiança que ele tinha em Débora. Está certo. Débora é uma mulher de autoridade. Deus havia dado essa autoridade a ela. Mas é tremendo pensar que uma mulher que estava à porta da sua tenda vê o inimigo daquele povo se aproximando e ela pensa: vou atraí-lo para a minha tenda e vou tentar matá-lo. E diz o versículo 18: e Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. E ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Ela teve a estratégia de pensar: vou atrair este homem, vou cobrir com uma coberta, vou escondê-lo. Ele vai pensar: eu, como sou do povo dele, eu vou dar guarita a ele. Aí ele pede água, ela dá leite, ela dá mais do que ele pede. E ela, com uma estratagema, o cobre de novo. E vai lá e pega uma estaca e o fere. Estratégia de guerra. Jael, uma mulher que não tinha o mesmo peso da juíza Débora, aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, ela tinha estratégias de guerra. E Deus une duas mulheres no mesmo cenário. A juíza Débora e a mulher Jael. E eu quero terminar te dizendo: Deus une pessoas com propósito numa caminhada. Pode ser num casamento, pode ser numa bela amizade,
pode ser numa comunhão, pode ser numa liderança de igreja, pode ser numa família, pode ser dentro ou fora da igreja, mas Deus sempre quer estabelecer os propósitos dele. Como eu disse há pouco, você teve um filho, você gerou um filho, ele não foi por acaso. Mesmo que a situação tenha sido um acaso aos olhos humanos, totalmente errado, ele veio ao mundo, Deus tem propósito com esta vida. E tem maior propósito com a tua vida, porque você gerou esta vida. E se você gerou esta vida, você tem um compromisso de gerar nela, tentar gerar nela o Espírito Santo de Deus. Você não é o Espírito de Deus. Você não vai fazer o que o Espírito de Deus faz. Você não pode fazer o serviço que o Espírito Santo de Deus faz. Isso eu já sei, você também já sabe. Você não tem o poder de Deus, mas você tem o compromisso de se levantar e interceder por este ser. Deus une pessoas, coloca no mesmo cenário, colocou a profetisa Débora, colocou a mulher Jael, e foi dada a vitória ao povo de Israel. Quem talvez Deus tenha colocado ao seu lado, no seu meio, é para te fortalecer, minha irmã, para te colocar de pé e para te dizer: eu estou nesse cenário contigo. Não desista, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está comigo e contigo. Eu estou neste cenário, o Espírito Santo está neste cenário, pessoas estão neste cenário para te fazer caminhar várias léguas até você ter a vitória. Baraque, Débora e Jael. E muitos homens que não são citados aqui, porque uma guerra não se ganha com 20 pessoas. Eu creio que muitos não estão citados aqui nesse cenário. E eles estavam nesta guerra. Minha irmã, que você não desista daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Mesmo que os seus olhos digam: não tem mais jeito para esta filha ou para este filho. Eu quero te dizer, o cenário está posto, a guerra está armada, mas nesta guerra a profetisa, a Débora, a Jael e a Baraque. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Seja você uma Jael, seja você uma profetisa, seja você, junto a você, um Baraque. Deus está conosco nesta guerra. Eu quero deixar essa passagem e esta palavra para você, para te encorajar, minha irmã, neste dia. E quero te dizer, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Você só precisa crer nas promessas da palavra dele. E crer mais, que cada verso escrito neste livro, ele contém para você força e ele extrai para você fé. Amém? Deus te abençoe e eu quero orar com você. Querido e amado Deus, eu sei que muitas mulheres, a partir desta palavra, Senhor, lembraram do cenário que elas estão vivendo nesta hora. Lembraram de coisas que estão padecendo, de situações que aos olhos delas não tem mais jeito. Mas Deus, eu quero pedir, Senhor, com minhas irmãs nesta hora, que o teu Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus disse que quando subisse aos céus, rogaria ao Pai que viesse para a terra e que seria o nosso ajudador, o teu Espírito Santo, aquele que nos ajuda a orar como convém, com gemidos inexprimíveis. Ajude nesta manhã, minha irmã, aonde ela esteja, ela receba através desta mensagem uma força que venha do Senhor, não das minhas palavras, mas do Senhor e da palavra que foi lida, e que ela entenda que, não importando o cenário que ela vive, o Senhor está com ela. O Senhor é Deus de batalha. O Senhor é Deus de guerra. E nesse cenário pode ter Baraque. Nesse cenário terá a profetisa Débora. Nesse cenário poderá ter Jael. E ela pode ser um destes, mas ela pode ser apenas aqueles que estão com a lança na mão, mas da importância que ela esteja na guerra. Então, nesta hora, eu quero te pedir, seja esse o meu pensamento, seja esse o pensamento das minhas irmãs. Enche-nos
Enche-nos, Senhor, enche-nos neste dia, Senhor, de fé, sabendo que o Senhor está conosco nesta guerra. E eu quero orar nesta hora pelos nossos filhos, ó Pai, que estão desviados da tua casa. Ah, Deus querido, que este é um dos principais e é o primeiro alvo e o segundo de oração. Oramos pela conversão dos nossos filhos, que eles sejam alcançados pelo teu imenso amor, Senhor. Minha irmã, pense no teu filho nesta hora, na tua filha nesta hora, na tua descendência, no teu neto, na tua neta, no teu filho gerado pelo teu ventre, no teu filho gerado na tua alma, no teu espírito. Senhor, alcança este filho. Pai, que este filho venha confessar o teu nome como único e suficiente Salvador, ó Deus. Pai, eu oro também em nome de Jesus por cada filho que está desviado da tua casa. E quero te pedir, Senhor, que eles se lembrem da tua palavra, que eles se lembrem, Pai, muitos deles já desceram, Pai, as águas, se batizaram, receberam o batismo, estão desviados da tua casa. Os atrai, ó Pai, através de uma mensagem, através da oração, através do louvor, ó Pai querido, através da tua palavra que seja lembrada nos ouvidos. Atrai esses filhos de volta para o teu caminho, Senhor. Eu oro por cada filho que está, Senhor, nas drogas, Pai, na prostituição, Senhor. Pai, que o engano, Pai, que o inimigo tem colocado nos olhos, as vendas que tem levado para caminhos, Senhor, que não edificam, Senhor, em nome de Jesus, que caiam por terra, que eles venham se levantar e voltar para ti, para um caminho bom, para o caminho de te servir e te exaltar, ó Deus, o caminho que só pode ser o caminho, ó Deus, que traz a felicidade. Deus, em nome de Jesus, alcança esses filhos, alcança a nossa oração, alcança, meu Pai, cada um agora que está trazendo à memória um filho que desviado da tua casa, da tua palavra, do teu caminho, do caminho que leva à retidão, ó Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que é de bom louvor, que toda verdade, ó Pai, que todo bom caráter, que tudo aquilo que exalta o teu nome, toda bondade pregada e ensinada por ti, ó Deus, Deus seja lembrada nesta hora, por estes filhos que estão desviados da tua presença, Senhor. Guarda os filhos que se encontram na tua casa, guarda os filhos que escolheram o teu caminho, Pai, que é a tua palavra. Firma-os, Senhor Deus, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles olhem para o alvo. E, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece, no Deus nos dê, Pai, uma palavra de bom ânimo para os nossos filhos e um ânimo renovado, para que possamos orar e interceder em todo o tempo pelos filhos do nosso ventre e pelos nossos filhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Ô Débora, não perca a esperança e não perca a fé. O Senhor é contigo neste dia e que Ele te renove em todas as coisas. Na próxima quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de outubro, culto de oração com as Déboras, 19h30, na Igreja de Nova Vida, em Praia Seca, em Araruama. Nós vamos ter aí, voltando às nossas atividades presenciais, como eu disse, esse é o nosso último encontro através da mídia, né? Nós, através de live, através de Facebook, nós vamos voltar a ter um encontro presencial. E para marcar esse encontro, sempre é o último sábado do mês, como é amanhã, mas a gente vai ter o nosso primeiro presencial novamente, né? Como Déboras. Nós vamos ter a primeira conferência de oração, Crescendo em Oração, da Igreja de Nova Vida em Praia Seca, Araruama. Nós vamos reunir as Déboras de Araruama, né, na Igreja de Nova Vida em Praia Seca. Começará às 15 horas, com previsão de término às 20 horas. É um evento gratuito, primeira conferência de oração da Igreja de Nova Vida em Praia Seca. Não perca, são apenas 40 vagas. 40. 4 vezes 10. Por que, irmã, 40? Porque nós não podemos abrir por causa do protocolo de segurança da Covid, né, 2019, então eu só posso abrir para 40 vagas. Então você tem que ir lá no meu zap individual e dizer, eu quero participar, e eu vou estar colocando o seu nome. Nós já temos 9 pessoas inscritas. Eu coloquei hoje à tarde, e eu tenho 9 pessoas inscritas. Deus me deu os dias de descanso, eu estou descansando junto ao meu marido, né, pastor Valdir Soares, pastor presidente da Igreja de Nova Vida em Praia Seca, fez 51 anos na quarta-feira. Na sexta-feira passada a igreja fez uma festa linda, a nossa igreja amada de Nova Vida em Praia Seca.
Nós estamos aqui com os nossos filhos na região de Penedo, Resende, e Deus nos deu esses dias de descansos, por isso eu estou gravando bem de longe mesmo, irmã. Estou agora aqui em Penedo. Oh, maravilha de Deus. Agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Agradeço pelo bem e agradeço pelo mal, porque eu sei que o Senhor tem controle de tudo em nossas vidas. Não sei quem precisava ouvir isso, mas eu sei que Deus manda te dizer: agradeça pelo bem e agradeça pelo mal. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. É interessante como Deus, ele coloca rápido uma palavra na nossa boca. E eu agradeço em todo o tempo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Feito muito mais do que eu mereço. Muito obrigada, Deus. Tenha um coração grato. E lembre-se, no meio da guerra, no cenário de guerra, existe uma profetisa. Existe Débora, existe Baraque e existe Jael. E existe os guerreiros. Seja você qual personagem for, você deve estar na guerra. Amém? Que Deus te abençoe e não perca a primeira conferência de oração, Crescendo em Oração, na Igreja de Nova Vida, em Praia Seca. Dia 31 de outubro, de 15 às 20 horas. Deus te abençoe, Débora. Fique na paz do Senhor.